E hoje nós iremos apresentar sobre o sistema sensorial, via auditiva, equilíbrio, via da visão olfatória, via gustativa, apresentado pelos alunos Daiane, Eduardo, Gabriela, Gabriele e Naísa. Primariamente, para a recepção da onda sonora, nós temos a orelha externa com o pavilhão auditivo que capta e amplifica a onda sonora. A onda sonora viaja através do meato acústico externo até se encontrar com o tímpano, ou membrana timpânica, que faz a recepção da vibração. Então chegamos na orelha média, onde temos 3 ossículos, que são martelo, bigorna e estribo. O martelo, por sua vez, tem a ligação com a membrana timpânica com o seu cabo, ou seja, a vibração passa do martelo para a bigorna e então o estribo. Que o estribo também está na janela oval da cóclea, que possui 3 tubos que também podem ser chamados de rampas, que são a rampa vestibular, média e timpânica. Também encontrado na nossa orelha média a nossa tuba auditiva, que ela é colabada, normalmente, ou seja, fechada. Ela é conectada com a nossa nasofaringe para fazer a regulação da pressão atmosférica com a pressão interna e também manter os níveis de temperatura e umidade aceitáveis. Então, voltando para a vibração que passou pelos 3 ossículos e agora está viajando pelas rampas, a rampa vestibular ela possui também um líquido que é muito rico em sódio, que é chamado perilinfa. Então, depois de viajar pela rampa vestibular, ela chega na rampa média, através de uma membrana, e por sua vez, a rampa média possui muito líquido rico em potássio, que é chamado de endolinfa. E nessa travessia da rampa média para a rampa timpânica, nós temos uma membrana que é chamada de membrana basilar. Essa membrana é importante porque ela tem na sua constituição, ali em cima dela, temos as células ciliadas. Esses cílios, por sua vez, eles fazem uma passagem, quando tem a movimentação da membrana basilar, eles deitam e fazem a abertura para o potássio entrar, fazendo com que ela seja despolarizada, liberando assim o neurotransmissor, que é ligado com o nervo coclear, assim fazendo a transição para os núcleos cocleares, e então ligando com os neurônios de segunda ordem. E assim subindo até se encontrarem. Eles vão fazendo esse impulso nervoso até encontrar o córtex acústico primário e o córtex de associação auditiva. Oi, sou Gabriela e vou falar sobre o equilíbrio. As bases neurofisiológicas do equilíbrio corporal são fundamentais para se compreender a postura corporal, independentemente da posição adotada pelo corpo, seja ela estática ou dinâmica. E para o equilíbrio corporal ser mantido, é necessário um conjunto de estruturas funcionalmente entrosadas: o sistema vestibular, visual, proprioceptivo e... A manutenção do equilíbrio geral é realizada pelo sistema vestibular. É ele que detecta as sensações de equilíbrio. É composto de um sistema de tubo ósseos e câmaras na porção petrosa do osso temporal, chamado de labirinto. Ambos os lados da cabeça, medindo cerca de 20 milímetros de comprimento no seu eixo maior paralelo à face posterior da porção petrosa. E é constituído o estojo que aloja o labirinto membranáceo. Vamos falar sobre a visão. A visão é um sentido que nos permite enxergar os objetos ao nosso redor. Esse sentido tem como estímulo a luz, sendo o olho capaz de distinguir o brilho e o comprimento de onda. Para os seres humanos, os comprimentos de onda entre 400 e 750 nanômetros são denominados luz visível. A luz atravessa a córnea, que é a camada externa dos olhos, passa pelo humor aquoso até chegar no cristalino. O cristalino é uma estrutura que ajusta o foco da luz, dando nitidez a ela. A luz continua seu trajeto pelo humor vítreo, líquido que preenche a câmara posterior do olho, até chegar na retina. Na retina existe uma série de receptores sensoriais, que são os fotorreceptores. Os fotorreceptores são 2 tipos de células, os cones e bastões. Os bastões são sensíveis à luz de baixa intensidade e funcionam bem no período noturno. Já os cones operam de forma mais eficaz durante o dia e participam da identificação das cores, não sendo sensíveis à luz de baixa intensidade. A retina possui uma camada de células ganglionares, que são células de saída para a formação do nervo óptico. Estas informações, que foram traduzidas pelos fotorreceptores da retina, formam uma imagem invertida, conhecida como imagem real, que viaja por meio do nervo óptico. O nervo óptico do olho direito e do olho esquerdo se intercruzam em uma região conhecida como quiasma óptico. Este encontro desses 2 nervos permite que os 2 hemisférios cerebrais recebam as informações visuais de ambos os olhos. Por sua vez, os axônios das células ganglionares continuam seu trajeto no trato óptico, onde fazem sinapse dos núcleos geniculares laterais esquerdo e direito. O impulso nervoso percorre o trato gênico-calcarino até que a informação chegue no sistema nervoso central, onde a imagem real formada na retina é interpretada e desinvertida finalmente. Me chamo Daiane,
Fiquei responsável por falar sobre a via olfatória, junto com minha amiga Naísa. Então, vamos lá. O nariz. O nariz é a parte externa do sistema respiratório humano e de alguns animais. É o órgão do olfato e a principal via de passagem de fluxo de ar, como para dentro e para fora dos pulmões. As fossas nasais e os seios paranasais são responsáveis, né, pela purificação, aquecimento e umidificação do ar expirado, deixando em condições favoráveis, né, para a troca de gasosa dos alvéolos pulmonares. Nesse sentido, o nariz apresenta condições anatômicas especiais para desempenhar com maestria as seguintes funções, que são olfação, respiração, filtração de impurezas e umidificação do ar expirado. Além da recepção e eliminação de secreções dos seios paranasais, tem os ductos lacrimonasais, né? Tanto como a mucosa do nariz quanto os seios paranasais são cobertos por um muco que é formado por duas camadas. A camada mais externa de maior velocidade, que é chamada de fase gel, e a camada mais interna de menor viscosidade, que é chamada de fase de sol. E ele fica em contato com as células íntimas, né? Células ciliadas, partículas presentes e o ar são aprisionados na fase removido pelos batimentos ciliares. Nessa ótica, a porção anterior das cavidades nasais, da narina e da válvula, são as nasais. É a região de maior resistência nasal do fluxo salifério. Assume importância para a fisiologia nasal. Nesse sentido, as válvulas são a estrutura que regula o fluxo do ar e do líquido no nosso corpo humano. No nariz, as cartilagens e o tecido erétil das cavidades nasais, principalmente das conchas nasais inferiores e dos septos nasais, agem como válvulas regulando o fluxo periférico. Falar um pouco sobre o mecanismo de estimulação e tradução no receptor. A interação da substância estimulante com a molécula receptora determinaria uma alteração na permeabilidade da membrana da célula sensorial olfatória, com consequente fluxo de íons de sódio para dentro da célula, diminuindo o potencial da membrana negativa, ocorrendo a despolarização, com consequente formação do potencial gerador no receptor, este determinando formação de potenciais de ação ou impulsos nervosos nas fibras olfativas. Cada célula olfatória, entretanto, é excitada por várias substâncias em grau variáveis, mas as substâncias, mas a sensibilidade relativa dessa célula a várias substâncias varia de uma célula para outra. Olá, eu me chamo Gabriela Vitória, eu vou falar sobre a via gustativa, na qual a via gustativa ela tem início na mastigação, né, do alimento na cavidade oral, e onde a saliva ela participa, né, do mecanismo de percepção do sabor. No caso, ela solubiliza a partícula do alimento a fim de facilitar o contato de suas moléculas com os receptores presentes, né, na língua, na qual vão produzir informações químicas. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo direitinho, tudo no slide, para vocês entenderem melhor sobre a via gustativa. Como vocês podem observar nesse slide, nós temos os botões gustativos, que são as estruturas responsáveis por fornecer a gustação, o sentido do gosto, né? E eles estão presentes na língua, na epiglote, nos pilares das amígdalas e entre outros. Nos botões gustativos, nós temos as células de sustentação e as células receptoras gustatórias também, na qual que vai ter os cílios, vai ter o poro gustativo, na qual que vão auxiliar na questão das informações para os receptores químicos. Aí nós temos também as papilas circunvaladas, né? As papilas fungiformes, papilas folheadas e as papilas filiformes. As papilas gustativas, elas são pequenas saliências na língua, né, com botões gustativos, e elas que nos ajudam a sentir o sabor dos alimentos. Assim, evitar a dor, a intoxicação, e ela ainda envia informações para as fibras nervosas e para a área responsável pela sensação gustativa do cérebro. Vocês podem ver nesse slide, nós temos o botão gustativo, né, tem a representação do botão gustativo. Na língua tem o amargo, azedo, salgado e doce. No doce, a célula receptora ela é estimulada pela sacarose. No salgado, os íons de sódio e de cálcio, eles que estimulam as células receptoras. No caso do azedo ou ácido, a célula receptora ela é estimulada pelo íon de hidrogênio, que no caso é o H+. Aí temos o amargo, que é estimulado pela cafeína, pela quinina. E o sabor umami, que ele não está aí, mas o sabor umami ele tem diversos aminoácidos. Nesse slide observa-se até mais a questão maquinizada da célula, né? Como as células de suporte, o nervo para o cérebro e também os poros. Nesse próximo slide você pode observar a via de transição do sinal do sabor amargo, em que o objeto A é uma papila gustativa, o objeto B é uma célula gustativa da papila gustativa e o objeto C é o neurônio ligado à célula gustativa. Na primeira parte mostra a recepção de uma molécula, em que o açúcar, né, o primeiro mensageiro, vai se ligar a um receptor de proteína na membrana celular.
que no caso é o 2. A segunda parte mostra a transdução das moléculas de retransmissão. No caso, os receptores acoplados à proteína G, segundo os mensageiros, são ativados. E as proteínas G ativam a adenilato ciclase, uma enzima que ela aumenta a concentração do CAMP, no caso CAMP. Aí vai ocorrer a despolarização. No caso, a energia da etapa 3 ela é fornecida para ativar os canais de proteína de K+, potássio. E na parte 3 mostra a resposta da célula gustativa, já que o cálcio, os canais de proteína são ativados. E no 6 vai ocorrer o aumento da concentração, né, de K+, de Ca+, e no caso vai ativar as vesículas do neurotransmissor. E o neurônio conectado ao botão gustativo é estimulado pelos neurotransmissores. E esse é o nosso trabalho de fisiologia.